Dia 22 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do Pastor Júnior Rostirola. Deus tem planos extraordinários, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ler esse versículo novamente? Porque sou eu. Quem está falando aqui é Deus. Veja o que Deus está dizendo hoje. Porque sou eu, Deus, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus tem planos para você. Deus conhece, Ele sabe bem os planos que Ele reservou para a sua vida. Então, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Veja, esses são os planos do Senhor para você. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você está preocupado com o futuro? Tem pensado em questões de como será? O Senhor tem planos que Ele já reservou para você. Ele tem planos de dar esperança e um futuro para você. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Todos nós somos abençoados pelo Senhor. A misericórdia do Senhor é tão grande que se renova a cada manhã. Por isso, devemos ser gratos a cada manhã pelo sol que nasce, pelo ar que respiramos e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Ser abençoado significa sê-lo em tudo, não só em determinadas áreas, em detrimento de outras. Algum tempo atrás, o meu filho e eu estávamos no estacionamento do prédio em que morávamos. Quando vi um carro do qual sei que ele gosta, chamei a atenção dele para o veículo. Ele fez um comentário favorável e disse querer um com muita naturalidade. Então eu lhe disse que custava muito dinheiro para um jovem que ainda iria completar 18 anos. Sua resposta foi assim: Eu sei que custa caro, mas eu tenho um pai, referindo-se a mim. Naquele dia, aprendi uma importante lição que nós, quando sabemos de quem somos filhos, podemos usufruir de tudo que nosso Pai tem para nós. Tenha convicção de que você tem um Pai amoroso que quer o melhor para a sua vida. Ser próspero é bênção. O Senhor deseja ver você prosperar. Ele quer o melhor para você, mas nem por isso você deve viver somente para obter, pois a palavra nos diz em Mateus 6,33 que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscando Deus, em primeiro lugar, você prosperará grandemente, porque o seu foco estará no Pai, não no que Ele pode lhe dar. A frase de hoje é: se você está esperando as promessas de Deus, não procure atalhos. Lendo mais uma vez: se você está esperando as promessas de Deus, não procure atalhos. Deus tem as suas promessas, Ele cumpre as suas promessas.
Você não precisa buscar atalhos. Aguarde na perfeição do Senhor. Quando chega o tempo dele, você recebe por completo o que ele pensou a respeito de você. Hoje é o dia 234 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 34. E a palavra-chave de hoje é paz. Que você receba e guarde a paz de que Deus sabe os planos que reservou para a sua vida. Ore e peça que Deus revele a você os planos que Ele reservou para a sua vida. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 34, mas nós não vamos ler Jó, capítulo 34. Você pode depois abrir a sua Bíblia e ler Jó, capítulo 34, mas nós vamos ler 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 8 ao 23. Vamos ver uma história daquilo que Deus pode fazer no meio de situações difíceis. 2 Reis, capítulo 6, indo para o versículo 8, nós vamos ver aqui que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali, esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui, e deixe que voltem para o rei deles. 23. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria.
Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Nós lemos esse texto de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 8 ao 23, porque nós vemos aqui que o rei da Síria resolveu fazer guerra contra o rei de Israel e ele mandou cercar uma certa cidade em volta de Israel para atacá-los. Mas Deus sempre trazia a revelação de todos os lugares que eles armavam para atacar Israel. E o profeta Eliseu sempre avisava o rei de Israel daqueles lugares. Então, o rei de Israel sempre vencia a batalha, porque ele sempre sabia onde eles estavam armados. Até que um dia, o rei da Síria ficou irritado e perguntou entre eles: quem está nos traindo? E um dos oficiais disse: ninguém, mas eles têm o profeta Eliseu, que tem a revelação do Senhor e que revela para o rei de Israel tudo o que nós fazemos e até aquilo que o Senhor pensa no seu quarto. Ele sabe. Então ele juntou o seu exército e foi até Eliseu para prendê-lo. Mas ele não conseguiu prender Eliseu, porque Eliseu estava sempre acompanhado de Deus. O empregado de Eliseu ficou com medo daqueles exércitos sírios, mas Eliseu orou e disse: abre os olhos dele, Senhor. E ele pôde ver os carros de fogo e os cavalos de fogo que estavam ali protegendo Eliseu e a sua casa. Então, nessa história que lemos, nós vemos que toda pessoa que tem comunhão com Deus, que tem relacionamento com Deus, pode pedir a Deus tudo aquilo que precisa. E Deus responde de forma sobrenatural, trazendo a proteção dele diante de todos os inimigos. Os inimigos sírios eram poderosos, eram um exército, mas o exército do Senhor é muito mais poderoso do que qualquer exército inimigo. E voltando para a mensagem de hoje, o que nós lemos é que Deus tem planos extraordinários. Então, os sírios estavam com planos de destruir o reino de Israel, mas Deus já tinha o seu plano de livramento e proteção para o povo de Israel. Da mesma forma como Deus fez algo sobrenatural protegendo o povo de Israel, Deus também tem planos extraordinários para você, para proteger, guardar, livrar e abençoar aquilo que você não pensa, aquilo que você nem imagina, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que guardam um relacionamento fiel e constante com o Senhor. Que hoje você tenha essa confiança restaurada em Deus, que você receba essa palavra e seja animado, fortalecido, restaurado, renovado, que Deus tem planos extraordinários para você. Creia, tenha confiança, tenha fé, acredite no Senhor em todo o tempo, em cada minuto, em cada segundo, sempre, sempre. Agora, aqui na tela está a oração de confissão. A oração de confissão é para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Deus. Deus enviou Jesus para pregar o reino dele na terra e para entregar a própria vida como sacrifício para a salvação de toda a humanidade. Salvação do quê? Dos nossos pecados. Somos pecadores e para receber o perdão dos nossos pecados, aceitamos a Jesus, que morreu em nosso lugar. Quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu reconheço que sou pecador e recebo Jesus como aquele que morreu por mim, que sacrificou a vida dele por mim. Quando você faz isso, você recebe o Espírito de Deus em você, que é o Espírito Santo que guia você
todo dia para que você alcance o céu. E quando você recebe Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida, que é o cartório de Deus. Quando uma criança nasce, ela recebe o seu registro no cartório. Quando você recebe Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida, que é o livro que fica no céu com os nomes dos que são filhos de Deus, que receberam Jesus. Então, se você ainda não fez essa entrega da sua vida a Ele, é tempo de fazer isso hoje. É tempo de fazer isso agora. Não perca mais nenhum segundo da sua vida pensando em planos que são seus, que muitas vezes falham. Deus tem planos extraordinários para você. Entregue a sua vida para Jesus, você receberá o Espírito de Deus, o Espírito Santo na sua vida, e será filho, filha de Deus, e alcançará o extraordinário que ele tem sendo fiel e obedecendo os seus ensinamentos. Então ligue o seu pensamento, o seu coração a Deus agora e ore essa oração que está na tela comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, que prega que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. E participe das reuniões de estudos da Bíblia, para que você conheça mais sobre Jesus e a respeito do que ele tem de extraordinário para a sua vida. Deus reserva o extraordinário para a sua vida. Restauração na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu casamento, portas novas de trabalho, negócios novos, pessoas novas, lugares novos, que você nem pensou, nem imaginou que Deus pensa a seu respeito, mas que os seus pensamentos não conseguem sequer alcançar, porque os pensamentos de Deus são pensamentos que trazem o extraordinário para você. Então, entregue-se a Ele e ore. Peça a Deus, me mostra o que o Senhor reservou e pensa a meu respeito. Mostra os teus pensamentos a meu respeito e abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Nós lemos hoje a história do empregado de Eliseu. Ele se viu cercado pelo exército dos sírios. Ele ficou com medo e o profeta Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do meu empregado para que ele veja. E ele viu os carros e cavalos de fogo trazendo a proteção do Senhor. Você também pode ver com os olhos espirituais, com os olhos ligados em Deus, aquilo que ele reservou de extraordinário, que protege, que guarda, que abençoa, que socorre, que traz a resposta que você precisa. Ao invés de olhar para o exército dos sírios que está ao seu redor, olhe para Deus pedindo que ele abra os seus olhos, para que você possa enxergar os carros e os cavalos de fogo que Deus já preparou para você. Dê glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e caminhe sempre com Ele. Deus abençoe o seu dia grandemente. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvi-la para se achegar a Deus e seguir a Jesus. Amém e amém.